nossas saudações aos nossos irmãos que nos acompanham. É com alegria que mais essa oportunidade temos a sensibilidade, a oportunidade que a doutrina espírita e a sociedade espírita Jesus nos oferece de realizarmos uma reflexão, um momento de aprendizado, um momento de estudo com os nossos irmãos, onde temos a oportunidade, né, de buscar o conhecimento, buscar o aprendizado, que, como nos disse o mestre, aquele conhecimento que liberta, liberta dos nossos equívocos, das nossas imperfeições, a partir de conhecer as verdades que o Pai nos oferece e que o mestre veio nos trazer a oportunidade de, por esse aprendizado, darmos um rumo diferente à nossa caminhada, que, como seres imperfeitos, tendemos, cada um de nós, muitas vezes, a ter interpretações equivocadas da real situação necessária para a nossa transformação moral. Inicialmente, como toda atividade espírita, gostaríamos de convidar nossos irmãos para um momento de elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade que nos acompanha, pedindo a assistência, o amparo para essa atividade que ora estamos dando início, e porque os objetivos propostos pelo Mestre possam ser alcançados, de levar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, de orientação a cada irmão que se encontra conosco na caminhada, cumprindo aqueles objetivos que o Mestre sempre nos colocou de estendermos a mão uns aos outros. Que assim seja. Então, meus irmãos, a partir, então, dessa pequena rogativa, dessa prece intercessória junto aos benfeitores espirituais, nós estamos dando início à nossa atividade, cujo tema a ser refletido hoje é benefícios pagos com ingratidão. A referência para o nosso estudo, para a nossa reflexão, está lá no item 19 do capítulo 13º de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, na realidade, o próprio título do capítulo já nos traz a essa reflexão, já nos dá o entendimento de que a ação em benefício do nosso semelhante, ela deve ser desinteressada. Ela não deve buscar o reconhecimento, ela não deve buscar a retribuição pela ação realizada. Então, o assunto benefícios pagos com ingratidão, né, nos mostra aquela situação em que a ação realizada em benefício de alguém não tem o devido reconhecimento ou não é reconhecido. E isso, naturalmente, é algo que a gente vai ver que no decorrer da nossa reflexão, do nosso estudo, a gente vai ver que muitas vezes a gente tem um entendimento equivocado, que ao invés de ser algo que nos beneficia e nos impulsiona para o avanço, para que possamos verdadeiramente cumprir os objetivos na reencarnação, de, que é de sair dessa existência melhores, mais evoluídos do que quando nela entramos, adentramos, né, na presente reencarnação, e que muitas vezes gera dificuldade, quando muitas vezes pensamos estar fazendo o bem. Então, o item do capítulo 13º, que é que a vossa mão direita não saiba o que a mão esquerda vos dá, e uma mão não veja o que a outra está executando em benefício do semelhante, né? Então, tem um sentido lúdico, um sentido simbólico dessa situação de não buscarmos o reconhecimento, não procurar mostrar ou tornar público, porque Deus percebe, Deus sabe exatamente aquilo que estamos realizando e não precisando da, da divulgação que muitas vezes realizamos,
achando que estamos fazendo o bem. De uma certa forma, estamos prestando realmente assistência, uma boa ação, mas que de forma equivocada, que não dá, não tem, não cumpre verdadeiramente a finalidade, os objetivos da forma que gostaríamos que fosse. Então, é a partir dessa reflexão que a gente vai conseguir compreender, desenvolver de forma adequada. Porque da forma que é colocado, o que ocorre? Ela fica muito mais caracterizada por uma barganha, uma troca, um desejo de fazer o bem, de uma boa ação, mas que estamos na busca de algo em retribuição, em troca daquilo que estamos realizando. Né? Então, é a partir desse entendimento que devemos fugir dessa situação e verdadeiramente buscarmos, a partir daquilo que nos traz a doutrina espírita, que nos traz os benfeitores, aquilo que nos é colocado no capítulo, que ora estamos dando início, né? E porque está no item Instruções dos Espíritos, que são os benfeitores espirituais, os enviados do nosso Pai, que vêm nos trazer as informações, as orientações, de forma a obtermos êxito na nossa caminhada. E Allan Kardec, ele questiona, ele inicia com uma pergunta, questionando a respeito da situação do título, né? Em que o título da nossa atividade é Benefícios Pagos com Ingratidão, né? Então, ele inicia fazendo um questionamento da seguinte forma: que se deve pensar dos que, tendo sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos, ou para não se deparar novamente com os ingratos. Ou seja, a pessoa tendo feito benefício, tendo ajudado alguém, né, está decepcionada pela falta de reconhecimento, pela ingratidão daqueles que os receberam, e busca se afastar, não pretendo mais fazer o bem. As pessoas não reconhecem o bem que realizam. Esse é o entendimento. E Kardec questiona: o que pensar dessas pessoas, desses espíritos que assim agem, né? E a resposta de um espírito amigo, né, de um benfeitor amigo, é a seguinte: ou seja, nessas pessoas, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então, o benfeitor vem nos dizer, e é por isso que dissemos inicialmente, que é o caminho equivocado, muitas vezes, que escolhemos para realizar as boas ações. Não que a ação não seja edificante, mas ela fica incompleta e toma uma característica diferente daquilo que gostaríamos que tivesse. Porque vejamos o que diz o benfeitor: nesses há mais egoísmo do que caridade. Então, é uma demonstração do egoísmo, daquele sentimento que são exatamente o contrário daquilo que gostaríamos que se realizasse, da caridade. Então, o egoísmo é o oposto da caridade. Então, vejamos que, ao invés de estarmos realizando uma ação de caridade, estamos demonstrando egoísmo. E aí está exatamente aquilo que dissemos, que nos propusemos no início, a levar, de acordo com aquilo que os benfeitores nos colocam, o verdadeiro sentido, o verdadeiro direcionamento que devemos dar às ações a serem realizadas, porque senão, muitas vezes, ao invés de abrir caminhos para a nossa evolução, na realidade, elas são os dificultadores, e pela definição que é dada pelo benfeitor espiritual, ela, em vez de caridade, torna-se egoísmo. Então, é exatamente isso, é esse o objetivo
que a doutrina espírita, da Sociedade Espírita Jesus, vem nos mostrar como recursos para que venhamos a trilhar exatamente o caminho que nos leve à nossa evolução. Então, o benfeitor segue a nos dizer que há também orgulho, porque os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depositar aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Então, quando isso ocorre, como vimos anteriormente, além de egoísmo, é uma caracterização de orgulho. Vejamos bem, vamos realizar ou tornar a ação que gostaríamos que fosse caracterizada pela caridade os dois grandes obstáculos que a doutrina espírita coloca como obstáculos à nossa evolução, o orgulho e o egoísmo, como as chagas da humanidade, como o mestre sempre colocava, e os benfeitores espirituais não se cansam de afirmar à humanidade, que o orgulho e o egoísmo, esses dois sentimentos, são exatamente os grandes dificultadores da nossa evolução, do nosso crescimento, da nossa transformação moral. E é exatamente para fugir dessas circunstâncias que o estudo que realizamos busca nos esclarecer em que, na realidade, como foi colocado, o, o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então, é exatamente isso. E quando fizemos a escolha pela ação conforme, com cobrança, esperando a retribuição, estamos usando exatamente o caminho inverso àquele que pode nos proporcionar a oportunidade de crescimento. Então, e ele segue a nos dizer que aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Então, se o objetivo é realmente ter o reconhecimento da ação realizada, ele está recebendo aqui. Ele não tem mais nada a receber por ocasião do retorno à pátria espiritual, né? Então, Deus, contudo, levará em conta aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais que, de antemão, que aquele a quem fizerdes o bem não vos agradecerão por isso. Então vejamos que nos é colocado que, ainda que venhamos a compreender que já não tenhamos sido reconhecidos anteriormente em outras ações, e que podemos e devemos continuar a agir assim, mas de forma desinteressada. O importante é aquilo que nós estamos realizando e não aquilo que diz respeito à ação do nosso semelhante, pelo não reconhecimento. Porque é importante que a gente saiba que o bem desinteressado resulta no bem em nosso próprio benefício, ainda que involuntariamente buscado, né? A ação no bem gera o bem, a ação no mal, pela lei de causa e efeito, naturalmente gera o mal. Então, independente de reconhecimento, possamos fazer o bem, porque esse é o verdadeiro bem, é a verdadeira ação que agrada ao nosso Pai, né? E o Mestre veio nos trazer isso e nos deixar de uma forma muito clara essa necessidade. Lembremos da passagem do Mestre em que ele nos diz: fora da caridade não há salvação. E o que consideramos salvação? Nossa condição de evolução, de crescimento, de nos tornarmos espíritos melhores. Isso é o que nos oportuniza a salvação, nos oportuniza uma situação de paz interior, de felicidade, de crescimento, né? E segue o benfeitor. Ficai certos de que, se a pessoa a quem prestai um serviço o esquece, Deus o levará em conta, mais em conta do que se o beneficiado vos houvesse pago com a gratidão. Então, não nos preocupemos quanto a isso. Não há necessidade do reconhecimento, do pagamento. Pagamento mesmo que seja pelo reconhecimento, pelo a pessoa, como nós vimos anteriormente, se colocar aos nossos pés, em termos de usar da sua humildade, né, para se colocar aos nossos pés, nos reconhecer e de preferência que os outros vejam. Vejam quantas situações isso muitas vezes acontece conosco. Como diz uma passagem do Evangelho, né, aquele que é capaz de doar algo a alguém, né, escondendo uma mão em relação a outra, mas deixando uma pontinha
para que seja visto. Então, para que as pessoas possam dizer, poxa, como fulano é bom, né? Como ele é caridoso, aí perde o efeito, se verdadeiramente, né, esta ação for com o objetivo de tornar público, de divulgar aquilo, de receber o reconhecimento, como vimos, se tivermos recebido, ou se desejarmos, não que a pessoa evoluída, a pessoa que já tem o entendimento dessa necessidade de ser grato a quem o serviu, né, possa fazê-lo. Na realidade, o que está sendo colocado é que a pessoa não pode exigir esse reconhecimento. Essa é a situação. Não que deva ser desconsiderado, ou não haver reconhecimento, porque o espírito, tendo uma condição evolutiva adequada, ele vai reconhecer. E isso não é problema, né? O que não pode é nós exigirmos, queremos que a ação seja reconhecida. Aí é que está o problema quando agimos dessa forma. Então, Deus permite que, às vezes, sejais pago com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Então, muitas vezes, Deus cria, nos dá essa oportunidade para a gente demonstrar o desinteresse, né? Para que a gente possa mostrar perseverança, mostrar a beneficência desinteressada, ou seja, eu vou fazer algo a alguém, mas não, qual vai ser a reação da pessoa, isso pouco importa. Se ela for ingrata, ela está se endividando com a lei de Deus. Eu estou fazendo a minha parte. Esse é a ação verdadeiramente edificante. Essa é a caridade que o mestre nos disse que era para ser praticada, que deveríamos realizar. E é importante que às vezes a gente fala no mestre, mas não somos muito de seguir as orientações do mestre. E nos lembremos de que o mestre nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É a partir dessa condição de seguirmos as orientações, os ensinamentos do nosso mestre que poderemos verdadeiramente avançarmos, nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos da espiritualidade superior, realizando a nossa transformação moral. Essa é a condição necessária, mas que isso seja uma prática na nossa caminhada, porque nós somos de citar essas passagens do Evangelho com dificuldade de praticá-la em termos reais, em termos práticos. Mas é fundamental que não só saibamos a respeito dos ensinamentos, das leis de Deus, dos ensinamentos do Mestre, mas que verdadeiramente venhamos a colocá-los em prática. Esse é o verdadeiro objetivo nosso na caminhada. E quem sabe, aliás, se esse benefício esquecido momentaneamente não produzirá mais tarde bons frutos. E na realidade nada passa despercebido. Tudo aquilo que fizemos com o objetivo de servir, com boa intenção, com desinteresse, não tenhamos dúvida nenhuma que mais cedo ou mais tarde vai gerar frutos. Lógico que há necessidade de compreendermos a questão da necessidade da reencarnação, da continuidade da vida, porque só assim nós vamos compreender por que, em um determinado momento da nossa caminhada, vamos estar passando por situações de dificuldade. Porque não é porque Deus nos quer mal, na realidade, é a consequência daquilo que tenhamos feito. Quem sabe um momento de ingratidão que estamos reclamando agora não é a consequência de uma ingratidão praticada em outro momento da nossa caminhada, seja na existência atual ou em existências anteriores. Então, vejamos a grandeza, a bondade do nosso Pai em relação a isso, nos dando muitas vezes a oportunidade do refazimento, como dissemos pela lei de causa e efeito, porque não é uma punição, é uma oportunidade de nos reajustarmos com a lei de Deus. Tem de certeza, segue o benfeitor, de que, ao contrário, é uma semente que, com o tempo, germinará. Então, é aquela questão, vai estar ali no ser humano, a questão do bem recebido e não tendo sido reconhecido, aonde tenhamos sido ingratos. Na realidade, vai chegar um momento, por ocasião, se não ainda na existência física, no retorno à pátria espiritual,
em que vamos fazer o nosso inventário daquilo que fizemos de forma equivocada, daquilo que fizemos de forma edificante, gerando, dentro do contexto da lei de causa e efeito, o que fizemos de acordo com a lei de Deus, está nos gerando paz, gerando tranquilidade, edificando em nossos corações o céu, né, a partir das nossas ações edificantes, ou no sentido oposto, pela ingratidão, pelas nossas culpas, pelo nosso remorso, o inferno edificado no ser a partir daquilo que cada um realiza. Então, muitas vezes é a sementinha que, no tempo certo, vai germinar, mas que nós possamos verdadeiramente seguir o caminho da edificação. Então, infelizmente, não vedes senão o presente. Trabalhai para vós e não para os outros. Então, normalmente, nós só vimos as questões relativas à existência atual. Ah, alguém foi ingrato comigo. Mas, meu Deus, vai haver a oportunidade. E para isso, como dissemos, há necessidade da aceitação, da compreensão da reencarnação, da continuidade da vida. Porque a morte nada mais é do que uma transição de uma existência física para a existência espiritual. O ser do espírito, ser imortal, que segue a sua jornada nos dois planos da vida. Mas é importante que a gente tenha esse entendimento para poder haver o encadeamento entre aquilo que ocorre com cada um de nós. Então, os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Podem ser esquecidos nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, lembrar-se-á deles, e essa lembrança será o seu castigo. É aquela questão que dissemos, a continuidade da vida, aquilo que o organismo físico amortiza em termos de remorso, em termos de culpas, enfim, quando deixamos a existência física, tudo vai estar registrado no ser espiritual, no perispírito daquele que retorna para o espiritual. E aí ele vai poder fazer as avaliações, vai poder refletir sobre tudo, né? Então, é a grande oportunidade que o Pai nos dá do refazimento. Então, ele lamentará a sua ingratidão, a partir do momento que, naturalmente, ele se der conta dessa situação, aqueles registros vierem à tona, ele vai lamentar a ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida em outra existência, muitas vezes buscando até mesmo uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Então, tudo isso Deus oportuniza ao ser espiritual, a oportunidade da autoavaliação no momento oportuno, dele avaliar, e muitas vezes pedir, por iniciativa própria, estar em determinada situação para ter a oportunidade de se reajustar diante da lei e estar mais em paz consigo, com seu coração, estar mais tranquilo em função de ter reparado a ação equivocada ou as ações equivocadas, porque isso é comum para o ser que habita o mundo de provas e expiações. Nós nos equivocamos muito mais do que acertamos. Então, é importante a gente estar atento a tudo isso para que possamos obter êxito na nossa caminhada. Então, é assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer mais tarde toda a veracidade desse preceito. Um benefício jamais se perde. Então, o benefício que é feito aos nossos semelhantes, principalmente como vimos, de forma desinteressada, ele não se perde jamais. Ele sempre vai fazer o efeito necessário naquele que o recebe e naquele que o realiza, como vimos, sempre de forma mais eficiente quando feito de forma desinteressada, sem receber, sem buscar receber nada em troca. Esse é o verdadeiro sentido da verdadeira caridade que o Mestre nos recomendou como extremamente necessário. Então, além disso, também tereis trabalhado por vós mesmos, porque conquistareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, sem vos deixar desanimar,
pelas decepções. Então, vejamos, como vimos anteriormente, o bem feito ao nosso semelhante, de forma desinteressada, é sempre bom a gente lembrar, ele é interessante e vem repercutir em nós mesmos. Ao fazermos o bem aos nossos semelhantes, estamos fazendo a nós mesmos, mas naturalmente de forma desinteressada, sem nenhum interesse em que haja uma retribuição, um reconhecimento. Então, não nos deixemos desanimar pelas decepções. Não houve reconhecimento sem problema nenhum, não é problema nosso, é problema de quem não realizou o reconhecimento. Né? E sigamos em frente, sigamos, como dissemos, o exemplo do Mestre. Vejamos Jesus. Jesus veio a uma existência física para nos servir. E foi o que ele fez. Não tem, é só analisar os seus ensinamentos, o seu evangelho, né? E vamos analisar exatamente e perceber tudo aquilo que ele fez. E vamos analisar de que forma o mestre partiu, retornou à pátria espiritual. Não precisa nem citar, né? E foi quem veio para nos servir. E será que ele saiu magoado em relação a tudo aquilo que fizemos a ele? O que ele disse por ocasião, um pouco antes da sua crucificação? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Prometeu enviar um consolador prometido, né? Então, não encontramos exatamente, em termos práticos, por parte do mestre, aquilo que ele nos deixou como ensinamento. Ele não executou praticamente, não apenas nos ensinando, nos transmitindo os recursos para a nossa evolução, para a nossa transformação moral. Ele nos exemplificou, além de nos deixar, através dos seus evangelhos, da sua vivência, né, que os seus seguidores transformaram no evangelho do mestre a partir daquilo que conviveram com ele. Então, o mestre é o maior exemplo dessa situação, e não é por acaso que ele é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Então, meus irmãos, o benfeitor faz uma, uma reflexão onde ele nos diz: meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam os seres uns aos outros, em benefício do progresso mútuo, admiraríeis mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. Meus irmãos, a grandeza desse parágrafo que o benfeitor amigo nos chama a atenção. Meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores. Veja que fica muito claro a questão da necessidade de estarmos convivendo hoje, muitas vezes enfrentando decepções, como oportunidade de resgate, oportunidade pela lei de causa e efeito, como dissemos, de repararmos aquilo que tenhamos feito de forma equivocada aos nossos semelhantes. A oportunidade de, muitas vezes, quem de nós não percebe no meio familiar a dificuldade de convivência? Por que será essa dificuldade? Para que tenhamos a oportunidade que Deus nos dá de repararmos os equívocos e que possamos, ao invés daquela tradicional, não gosta de mim, siga seu caminho, eu sigo o meu. Não, não é para isso que nós estamos na existência. Tem o objetivo do refazimento, do reajuste. São oportunidades que o Pai nos dá de apararmos arestas que ficaram. E a vida é isso. É a oportunidade de refazer hoje aquilo que não tenhamos feito em outro momento da nossa caminhada. Né? Se pudéssemos apanhar, segue ele nos dizendo,
num golpe de vista a imensidade das relações que ligam os seres uns aos outros em benefício do progresso mútuo. Vejam que tem uma finalidade de estarmos juntos com aquele com quem temos dificuldades. Mas também não é só com quem temos dificuldades, estamos também com quem amamos, com quem temos afinidade, né? Mas também estão nesse grupo, seja ele o grupo familiar, o grupo social, o grupo religioso, aonde nós nos encontrarmos, teremos pessoas afins e pessoas com quem temos dificuldades, mas que essas dificuldades não sejam um motivo para afastamento uns dos outros, muito pelo contrário, é a oportunidade que o Pai nos dá de reaproximação, é a oportunidade que o Pai nos dá de é, é, superarmos as arestas que tenham permanecido em relação a outros momentos da nossa caminhada. E para concluirmos, meus irmãos, que não nos preocupemos com as imperfeições alheias, mas procuremos desenvolver o autoconhecimento, identificando em nós o que precisa ser corrigido. Porque é comum a gente identificar com muita facilidade nos nossos semelhantes as imperfeições alheias. Mas e em nós? Nós conseguimos perceber as nossas? Nós temos muita dificuldade, não tenhamos nenhuma dúvida. As dos outros, por menor que seja, meu Deus, são imperfeições intoleráveis, mas as nossas nós tendemos a amenizá-las. Não, é um pequeno deslize que eu cometi, né? É muito pelo contrário, como nos tem colocado os benfeitores espirituais. Que sejamos duros com as nossas imperfeições e tolerantes com as imperfeições alheias. Esse é o grande objetivo nosso na caminhada. Que possamos refletir, analisar e, dentro daquilo que estiver ao nosso alcance, colocar em prática, para que verdadeiramente a nossa caminhada possa ser obtida com êxito e que possamos sair da reencarnação na qual nos encontramos melhores do que nela adentro. Agradecemos a companhia de todos e possamos refletir sobre o estudo que ora estamos concluindo e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com cada um de nós. Hoje sempre.